Web Rádio Fraternidade apresenta Jorge Elahá, no 8º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema A Missão de Servir, o trabalho espiritual de Bezerra de Menezes e de Maria, Mãe de Jesus. Boa tarde, 8º céu. Boa tarde aos nossos queridos companheiros que também nos assistem pela internet. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma atividade do nosso 8º Congresso Espírita de Uberlândia. O século XIX foi um século muito importante para a história do Brasil, porque este século ele inicia com... Esse relógio está certo? Este século inicia com o Brasil ainda na condição de colônia de Portugal. Somente em 1808 é que o príncipe regente, Dom João VI, viria com a corte portuguesa para cá e elevaria o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal. Ele passaria 15 anos por aqui. E os 15 anos de permanência do príncipe regente, que depois seria rei do Reino Unido de Portugal e Brasil, iria transformar a história do nosso país, oferecendo uma série de instrumentos que fariam com que o Brasil nunca mais fosse a mesma coisa. Em 1821, ele retorna para Portugal e deixa apenas aqui seu filho, ainda jovem, com 21 para 22 anos, Dom Pedro, para ser o príncipe regente. E no ano seguinte, inspirado por sua magnífica esposa Leopoldina, ele promoveria a libertação do Brasil desse vínculo com Portugal, fazendo a nossa proclamação da independência, 1822. Nesse tempo, Dom Pedro I era realmente muito querido pelo povo brasileiro, aclamado e amado. Mas em 9 anos de governo, ele iria ter na sua vida privada uma série de casos, histórias, acontecimentos que iriam desagradar profundamente a população brasileira, fazendo com que o seu governo entrasse numa crise muito terrível. E, ao mesmo tempo, em Portugal, iniciava-se uma disputa pelo reino, não se sabia quem, na verdade, seria o rei de Portugal, se ele ou se seu irmão Miguel. Então, em 1831, o Brasil mergulha numa crise terrível, porque Dom Pedro I vai embora para Portugal, abdica de seu trono em favor de seu filho, que tinha apenas 5 para 6 anos de idade, e que depois seria chamado de Dom Pedro II. Mas 1831 é um ano marcado por muitas incertezas no Brasil, porque a saída de Dom Pedro I provocaria profundas instabilidades no Brasil, fazendo com que tivéssemos até dúvida se a nação sobreviveria ou não. E é exatamente nesse mesmo ano de 1831, Rubens, 1831, no meio desta crise terrível, em Riacho do Sangue, no interior do estado de Ceará, que nós teríamos a oportunidade de ver nascer entre nós um dos mais magníficos espíritos que o movimento espírita brasileiro conhece, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes. Nasceu numa fazenda e
em virtude de dificuldades políticas da região. Seu pai depois migraria para o Rio Grande do Norte, e quando Adolfo tinha 20 anos de idade, seu pai desencarna. E ele então decide ir para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Ele sai de sua terra, sai do Nordeste e vai viver no Rio. Quando ele chega ainda bastante jovem e com muita vontade de fazer as coisas acontecerem nesse lugar, marcado por uma instabilidade política, muitas confusões. É um período de muita efervescência. É a década de 50, do período onde, do século XIX, o Brasil, naquela convulsão das mudanças. Dom Pedro II já tinha maioridade, já estava no comando da nação, mas era muito jovem, havia muitas lutas políticas, e isso fascinava o jovem Adolfo, que se sentia muito atraído por todas essas questões políticas da época. Então, aos seus 29 anos, exatamente em 1850, ele vai então se aproximar desse 1860, ele vai se candidatar pela primeira vez a cargos políticos e vai exercer funções políticas dentro do ambiente dali do Rio de Janeiro. Mas uma coisa chama a atenção: por que esse interesse dele pela política? Por que essa vontade de agir num ambiente político? O que movia a figura de Adolfo Bezerra de Menezes para o trabalho que fazia? Ele já estava como médico, já havia se formado, mas os seus biógrafos dizem que era o desejo de ajudar. Ele entendia que a profissão de médico não poderia se circunscrever apenas ao atendimento daqueles que estavam ali no seu consultório, mas que ele precisaria estender esse socorro a um número maior de pessoas, que deveríamos oportunizar, sim, que outros indivíduos tivessem a possibilidade de se beneficiar do socorro das criaturas. E por que isso? De onde vinha esse desejo de Bezerra de ser alguém voltado para o atendimento das necessidades da sociedade da época? Bezerra era profundamente ligado à figura de Maria de Nazaré. Desde muito jovem, ele tinha uma relação muito estreita com ela, e mesmo ainda com a crença que ele possuía, vindo do Nordeste, da relação forte com o catolicismo, ele tinha uma estreiteza de relação mais com Maria do que com qualquer outro personagem do cristianismo. Era a ela que ele fazia os seus pedidos. Seus biógrafos relatam que as orações que Bezerra fazia em nome de Maria possuíam uma singularidade de intensidade que pareciam transformar a realidade onde elas eram proferidas. E essa impressionante capacidade de orar, como se ele tivesse alguma intimidade com Maria de maneira mais direta, fazia com que realmente suas preces fossem notáveis já nesse período. Ele vai então ingressar na vida pública, atuar de uma maneira muito efetiva em uma janela de tempo bastante complicada dentro do Brasil, porque no período de 1864 a 1870 nós teríamos a Guerra do Paraguai. País imerso numa batalha impedia outras reflexões que se desenvolvessem dentro do território nacional. E Bezerra atuava dentro do ambiente político de uma maneira bastante interessante, no partido que ele trabalhava, procurando de alguma forma estender os aspectos humanitários para as pessoas que ele assistia. Ele era médico do Exército, recebia seu soldo, na verdade não
cobrava as consultas, e oferecia consultas de graça na casa dele, e não fosse o salário que ele recebia como médico do exército, talvez ele tivesse passado muita privação. E ele fazia isso de maneira muito frequente, as consultas feitas às pessoas de forma gratuita. Isso chamava a atenção de outros médicos da época, que viam naquele homem bondoso uma figura incrível que tinha poucas posses. Naquela época não existia automóveis no Rio de Janeiro, então o transporte era feito de bonde mesmo, não tem jeito. Então você saía de casa, pegava um bonde e ia para o centro, e depois fazia o sentido inverso naqueles transportes coletivos. E ele então, também assim como todos os demais, andava de bonde na cidade, mesmo sendo um médico, uma figura que, de certa maneira, naquela época, tinha uma certa notoriedade, poderia ter uma carruagem, né, para poder levá-lo em casa e voltar, mas ele usava, era bonde mesmo, transporte coletivo para se deslocar. E em 1875, um médico que o conhecia e via a relação que ele tinha com as pessoas, maneira bondosa e bastante fraterna com a qual ele cuidava das pessoas, esse médico chamado Joaquim Travassos oferece para ele um livro. Se eu acho que você gostaria de ler eu acabei de traduzir esse livro e eu vou passar para você. Você dá uma lida. 1875. Nessa época, ele tinha 44 anos de idade. E Joaquim Travassos, o primeiro tradutor de O Livro dos Espíritos, passa para ele, nesse mesmo ano, um livro autografado pelo autor para ele dar uma lida, nesse retorno para casa. Durante o trajeto de volta para casa, ele vai lendo o livro e ele vai se impressionando com uma coisa muito surpreendente. Ele lia o livro e dizia, mas isso aqui eu penso assim, isso aqui também eu penso assim, isso aqui também eu penso assim. E aí, ao chegar em casa, ele disse, gente, eu sou espírita e nem sabia, porque o que esse livro tem é exatamente como eu penso. E ele, então, a partir de 1875, começa a se aproximar das verdades espíritas e vai progressivamente se descolando daquela visão mais católica, sem nenhum demérito ao catolicismo, é claro, mas ele vai se deslocando daquela visão mais católica e vai se aproximando da proposta que o Espiritismo trazia, começando a participar de determinadas reuniões, a se envolver com determinados estudos, a participar de momentos muito importantes dentro do movimento espírita. E em 1882, ele faz uma declaração pública de que ele efetivamente adotava o Espiritismo como sendo a sua profissão de fé. E aí, Cidinha Mota, ele vai efetivamente se apresentar como se ele fosse espírita na sociedade em que vivia. A chegada dele nos arraiais espíritas é uma coisa muito impressionante, porque ele é um homem de ciências, ele é um médico, e ao mesmo tempo é um homem muito humanitário, então ele transita no ambiente científico e transita no ambiente evangélico, uma peça fundamental para a articulação do movimento espírita do último quartel do século XIX, aonde nós iríamos ter aquelas discussões sobre o surgimento de uma doutrina que pudesse conjugar os interesses dos chamados científicos com os chamados evangélicos, apresentando um espiritismo uníssono que oferecia para nós uma leitura profundamente diferente. Ele seria muito importante para o movimento espírita e hoje, de repente, nas nossas hostes espíritas, a gente nem percebe o quão
presente Bezerra se encontra nas atividades que nós fazemos. Se nós consultarmos o livro dos Médiuns, capítulo 30, onde aparece o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, leiam lá. Não se parece em nada com o Centro Espírita. Ali é um centro de estudos espíritas. Reunia-se uma vez por semana, às sextas-feiras, para comunicação mediúnica. Não tinha outras atividades. O negócio era comunicação mediúnica e poder retirar a informação dos espíritos. Visitantes poderiam vir apenas 2 vezes nas reuniões, terceira não podia mais, ou se filia ou não pode mais participar. É Bezerra de Menezes que vai inaugurar dentro do movimento espírita uma proposta diferente. Por que o Centro Espírita não pode acolher os miseráveis? Por que a gente não faz um trabalho de atendimento aos que padecem? Se ele era médico, a primeira proposta dele é uma farmácia, né? Vocês podem ver que o movimento espírita nascente do século XIX tinha uma farmácia, geralmente homeopática, que oferecia remédio para as pessoas. O receituário mediúnico, de onde vem isso, pelo amor de Deus? Da presença de Bezerra de Menezes. O trabalho de Farnel, de oferecer alimento, de oferecer remédios, de se oferecer algo de material, de trazer para o Centro Espírita o trabalho assistencial, é a ideia do doutor Bezerra de Menezes. É ele que propõe esse formato de movimento espírita, que o movimento espírita brasileiro adere e que cria essa condição tão comum no nosso movimento espírita. Então ele acaba chegando no movimento espírita, nessa janela de tempo em que algumas definições precisavam ser organizadas, e exatamente pela relação que ele mantinha com as pessoas, a forma amorosa como ele lidava com os indivíduos, faz toda a diferença no êxito dos trabalhos que ele fazia. Ainda ontem, aqui, Rafael estava contando para nós aquela história do homem que procurou por ele, e que ele então acolheu esse rapaz, deu um abraço nele. Pois é, uma história de 1896, quem dera essa fosse a única que a gente tivesse nesse padrão. Os livros sobre a história de Bezerra estão cheios de histórias dessa natureza, em que sempre nos trabalhos que ele fazia de acolhimento às pessoas, havia essa nota da presença de Maria de Nazaré em tudo que ele produzia. É muito interessante, porque até nesse episódio que foi contado, do abraço que ele dá, ele lembra a figura de Maria de Nazaré no abraço que ele oferece. E ela estava no pano de fundo das várias atividades que Bezerra fazia, das várias atividades. Ele tem alguns incidentes muito interessantes que seus biógrafos contam, como um caso que aconteceu em 1890. Nessa época, Bezerra já estava bastante conhecido no movimento espírita, já estava circulando pela Federação Espírita Brasileira, já tinha uma notabilidade bastante grande dentro do movimento. Rapidamente, ele se apresenta no movimento e se torna uma figura muito importante. Observem que ele faz sua profissão de fé em 1882, e em 18 anos ele chega a ser tudo aquilo que a gente conhece. Boa tarde, Fátima Rabelo. Prazer em vê-la. Então, é essa dinâmica que a vida de Bezerra vai nos oferecendo, que vai nos permitindo entender de onde vinha a força que ele tinha. Por que ele tinha tanta força, gente? Por que este homem conseguiu coisas inimagináveis na estruturação do movimento espírita? Não só desenhando o formato das casas espíritas, como também oportunizando ao movimento espírita um processo de união e de unificação importantíssimo para esta janela que nos transferia para o século XX. Então, em 1890,
conta-se um caso muito curioso que mostra bem essa relação dele com Maria de Nazaré. Era na cidade de Niterói, a cidade lá do Rafael. Então, ele foi chamado para atender uma família. A filha havia abandonado o lar e caído na prostituição. E, por conta disso, rompeu com os irmãos e com a mãe. E, ao cair na prostituição, ela ficou morando próximo de casa, mas sem ter contato com a família, e ela desencarnou, essa jovem. Depois que a menina desencarnou, ela se tornou obsessora da própria mãe. Então, ela, como obsessora da mãe, ela visitava o lar, a mãe era médium e ela incorporava na mãe. E humilhava o próprio médium, porque ela era a filha. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? A filha incorporava na mãe e obsidiava a mãe, humilhando a mãe incorporada. Chamaram Bezerra para ir lá. Bezerra foi. Chegou lá, a moça acabou com a mãe dela. Ela é culpada de tudo que aconteceu. Ela é culpada porque a minha vida acabou por causa dela. Bezerra ouviu tudo que ela disse e disse: mas minha filha, ela é sua mãe. Não me interessa se ela é minha mãe. Eu vou destruí-la. E Bezerra disse: alguma vez você já orou a Maria, pedindo para que ela ajude você? Aí o espírito arrefeceu. Disse: não, nunca pedi para Maria me ajudar. Nunca orou a ela? Não quer orar? Não. Você se incomoda se eu orar para ela? Por você? Se ela quiser fazer, pode fazer. Só que aí é que está o lance, é a qualidade da oração, a intensidade do relacionamento que ele mantém com Maria. É como se ele tivesse um canal direto com ela. Quando ele ora, ele promove uma emoção tão profunda no ambiente onde aquilo era proferido, que as pessoas todas se emocionam. O espírito incorporado ainda na mãe se levanta, começa a chorar, abraçam e diz: o Senhor ora com sinceridade. Eu vou pensar. E se desconecta da mãe. Quando é de noite, Bezerra vai para a reunião mediúnica, que era na Federação Espírita Brasileira. Quando ele chega lá, quem se manifesta? A menina. Eu vim aqui lhe dizer que a oração que o Senhor proferiu mexeu comigo. Eu estou refletindo profundamente sobre todas essas coisas. E as energias de Maria de Nazaré estão movimentando o meu interior para que eu repense todas as coisas. Porque é um sentimento de maternidade que vem de Maria, atinge a moça e remodela os pensamentos dela. E ela consegue, então, se desembaraçar de todas essas questões. Então, ele tinha uma relação muito, muito forte com ela. Existe um segundo episódio, também narrado pelos seus biógrafos, que aconteceu no ano seguinte, 1897. Nesse ano, ele estava numa reunião mediúnica, na FEB, e 2 médiuns incorporam ao mesmo tempo. Um deles dá passividade a Benjamin Constant. Benjamin Constant é um grande nome da nossa história brasileira, era um positivista e descrente da existência de Deus. E o outro, quem for da Amazônia aqui já deve ter ouvido falar dele, Humboldt, que foi um pesquisador estrangeiro que esteve na Amazônia, estudando a Amazônia e fazendo uma série de pesquisas, embora um grande estudioso
da natureza descrente. Os dois se manifestam com Bezerra para travar um diálogo, para dizer para ele que Deus não existia. Se Deus não existe. E ele conversava com um, e ele conversava com o outro, conversava com um, e o outro também não acreditava, ele tentando, e foi, até que chegou um ponto que ele disse, eu realmente não dou conta, eu não consigo convencer vocês. Se eu não consigo convencer vocês, eu vou pelo menos orar, para ver se Maria... Aí é covardia, né? Se Maria pode, de alguma forma, facilitar com que vocês entendam o que eu estou dizendo. Aí, mais uma vez, Bezerra faz uma prece a Maria. E quando a oração acontece, os dois espíritos incorporados experimentam uma sensação indescritível. Humboldt não fala nada, fica calado, não profere uma palavra. E Benjamin Constant disse, pela primeira vez na minha vida, eu senti a manifestação de Deus sobre mim. Eu senti que Ele existe. Eu senti as energias. Ele orava para Maria e ele dizia que as energias desciam e invadiam a intimidade dele com um sentimento que ele nunca tinha conhecido. E quando termina a oração, ele diz, indiscutivelmente, existe alguma coisa que eu não sei explicar. Eu preciso me retirar para pensar mais sobre este assunto. E ele se retira. E os dois vão embora. Então havia realmente um forte vínculo dele com Maria de Nazaré. Mas talvez o episódio mais relevante, que se tenha notícia dessa relação, aconteceria com a própria filha de Bezerra. Ele teve uma filha, entre os vários que teve uma menina. E essa moça, quando tinha 18 anos, adoeceu e de maneira muito rápida desencarnou. Ele médico, ele tendo toda essa potencialidade, ele recebe a notícia de que a filha havia desencarnado. O movimento espírita todo vai para a casa de Bezerra. Lá está o esquife da moça, família enlutada. E de repente Bezerra chega, ainda era de manhã. Ele chega, vai no jardim da casa dele, apanha várias flores, colhe rosas, colhe cravos, colhe jasmins, enfeita o caixão da filha com as rosas que ele colheu. E depois pede permissão a todos para orar a Maria, para encaminhar a filha para os braços dela. Ele faz uma oração absurdamente comovente. Todos que estão ali se emocionam com a resignação e a intensidade do amor que ele revela na oração que faz, na tentativa de que a filha fosse recebida por Maria e que ela agora exercesse o papel de ser a sua mãe. Ele faz as orações, o caixão é fechado, o enterro acontece e Bezerra se recolhe, vai para casa. De noite, ele vai para a Federação Espírita. Ele tinha um trabalho mediúnico nesse mesmo dia. E ele vai para o trabalho mediúnico. E quando ele está lá concentrado, naquele silêncio da reunião mediúnica, o silêncio é cortado por uma frase. Pai, muito obrigado
eu vim aqui dizer para o Senhor que os seus amigos estão comigo. A sua oração promoveu as mudanças que precisavam ser feitas. E eu aqui estou amparada para lhe dizer que a vida prossegue. Bezerra se emociona tanto com essa concessão que, a partir deste episódio, ele se torna ainda mais intensamente dedicado ao trabalho de socorro dos enlutados. Curioso, né? O trabalho com os enlutados. Curioso ele ter tido a experiência do luto em família. Curioso Maria ser o espírito responsável pelos desencarnados. Curioso todas essas aparentes coincidências que tornavam Bezerra ainda mais capaz de dizer às pessoas: eu entendo a dor que você está passando. Isso foi promovendo nele essa capacidade imensa de entender o que significa o luto, o que significa a perda, a ausência de um filho que vai antes de nós, e a compreensão de que a vida continua, e a possibilidade, através das reuniões mediúnicas, de travar contato com a história não só dos nossos entes queridos, mas a de tantos outros companheiros que vêm nos afiançar de maneira inequívoca que a vida continua. O Brasil já estava no finalzinho do século XIX. O último ano do século XIX é 1900, tá? Não é, o século começa em 1901. Então, no último ano deste século, o Brasil já não era mais o Brasil do início do século XIX. A proclamação da República já havia acontecido. Dom Pedro II nem era mais o imperador do Brasil. Já havíamos tido a oportunidade de ter a presença de Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, agora era Prudente de Moraes, o presidente. Mas Bezerra já não estava mais nos ambientes políticos. Em 1885 ele deixou a política. Por quê? Por que ele deixou a política em 1885? Porque em 1882, quando ele se declara espírita, ele encontra um nicho onde ele pode fazer o trabalho de socorro dos que padecem dentro de um contorno além da questão da medicina. Então, perde um pouco o interesse desse ambiente político e ele vai se voltar, nesses últimos 15 anos, para o trabalho magnífico feito dentro das hostes espíritas. E exatamente no dia 10 de abril de 1900, véspera do dia mais importante do ano, é quando Bezerra, então, desencarna. É muito interessante que ele desencarna em abril de 1900. E em 24 de dezembro de 1900, uma outra figura importantíssima do movimento espírita também vai reencarnar, chamada Ivone do Amaral Pereira. A diferença entre eles é de 8 meses e alguns dias, entre o dia 10 de abril, 11 de abril é outra coisa, dia 10 de abril até o dia 24 de dezembro, nós vamos ter aí o renascimento de um personagem muito importante para nós, Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela renasce, e como todos nós sabemos, está no primeiro capítulo do livro Recordações da Mediunidade, ela tem um episódio de catalepsia, e a mãe dela dá ela como morta, e depois ela é então identificada como alguém que poderia não ter morrido, e a mãe faz uma oração pedindo a intervenção de quem? Maria. E diz: se tu trouxeres a minha filha de volta,
ela será tua e não será mais minha filha. E Dona Ivone, então, ao retornar, a mãe dizia, não, agora você pertence a Maria. Maria que é sua mãe. E, curiosamente, essa menina, chamada Dona Ivone, vai ter uma mediunidade muito precoce, um trabalho muito intenso de mediunidade, ligado profundamente a Maria de Nazaré. Ligado demais a ela. E quem é o mentor dela nesse trabalho? Bezerra de Menezes. Vejam como as coisas vão se trançando. Vejam como os personagens vão se reencontrando. Agora ele está desencarnado. A década já é o período de 1926 a 1930. Foi o período no qual Dona Ivone teria recebido a obra mais importante que ela nos trouxe, chamada Memórias de um Suicida. Nessa janela de tempo, de 1926 a 1930, ela recebe essa psicografia de Camilo Botelho, e quem orienta a mediunidade dela é Bezerra de Menezes, o mesmo que havia desencarnado há 20 e tantos anos atrás, agora era o grande orientador dela. Dona Ivone pega essa obra e depois a Denise Lino vai contar isso melhor para nós. Ela pega essa obra, vai submeter essa obra à publicação, e a obra é considerada como imprópria. Ela vai para casa e decide que ela vai queimar os manuscritos. Ela pega todos, ela datilografou tudo, pega aquele monte de páginas, milhares eu acho, e leva para o fundo do quintal para queimar. Quando ela vai queimar, aparece uma mão que impede ela de queimar. De quem é a mão? Estão percebendo as relações? O mesmo que estava vinculado a Maria, agora aparece vinculado à figura de Dona Ivone do Amaral Pereira. É ele que disciplina a mediunidade dela nos primeiros anos, e é ele também que vai fazer com que ela não queime a obra quando ela achou que a obra não seria útil. Essa obra seria guardada durante bastante tempo, e somente em 1955, a partir da intervenção de Leon Denis, que ajuda a reorganizar os conteúdos, é que a obra viria a lume para todos nós. Guardemos a data, não percamos a sequência cronológica. O livro foi recebido de 1926 a 1930, mas só foi publicado em 1955. 1955. Mas é uma obra incrível porque ela vai falar sobre o trabalho que Maria de Nazaré promove no mundo espiritual de socorro a todos os que estão desencarnados. E é um momento muito curioso nessa obra, que é a história de Jerônimo. Jerônimo é um dos 5 personagens centrais da obra que desobedece, decide visitar a família quando os instrutores dizem que ele não poderia ir, mas ele decide ir. Não vá, você vai se desequilibrar. Não, eu vou, eu dou conta. Você não dá conta. Não, eu vou. Você quer ir? Eu quero. Não vai dar certo. Quer ir? Vai. Aí ele vai, lá ele tem um surto, porque ele encontra a família totalmente desestruturada, e quando ele retorna, ele não retorna mais para o grupo dos amigos. Ele é levado para uma outra instituição chamada isolamento, em função do desequilíbrio que ele manteve, e agora ele tem que manter uma vigilância muito mais severa do pensamento, para que ele tenha disciplina a partir da desobediência dele. Nesse isolamento, a figura de Jerônimo é orientada a todas as tardes, no final do dia, às 18 horas, a orar, rogando a Maria de Nazaré o que quiser. E ele pede, roga a possibilidade de que ele possa voltar ao convívio com os filhos. Ele pede para voltar. Então, aí, o responsável pelo isolamento diz para ele: você vai orando, vá orando com sinceridade todos os dias para ver se você consegue. E na obra tem uma coisa muito interessante. A obra foi recebida de 1926 a 1930. Tá. Lá diz o seguinte, que um belo dia,
o responsável pelo isolamento chama Jerônimo e diz: nós recebemos uma determinação de Maria de que o seu pedido foi aceito. Foi, você vai poder. E ele mostra para ele um pergaminho luminescente. O pergaminho trazia: autorizo Jerônimo, e aí escreve o nome dele para que ele possa novamente retornar à convivência com os seus. Assinado Maria de Nazaré. Era um pergaminho luminescente, todo cheio de luzes e de cores diferenciadas, que descia do mais alto na direção do local onde eles estavam, oportunizando a Jerônimo a possibilidade de que ele pudesse ter aquilo que ele tanto sonhava. Mas essa obra não iria ser publicada, essa obra ia ser publicada só em 1955. Só que em 1950, são 5 anos antes da publicação da obra, mas a obra já estava escrita. Em 1950, no dia 9 de março, Chico Xavier tem um sonho. Ele disse: eu sonhei que esta noite eu fui levado para o mundo espiritual para uma grande festa. E nessa festa aonde eu fui, havia vários espíritos do movimento espírita que estavam ali para celebrar um fato extraordinário. Bezerra de Menezes estaria completando 50 anos de desencarnação. E ali é feita uma cerimônia com a presença de várias entidades espirituais que vêm trazer para Bezerra essa informação maravilhosa, magnífica, dos serviços prestados, de tudo aquilo que ele havia feito, de todas as conquistas espirituais que ele havia conseguido fazer e do trabalho que ele realizava dentro das atividades espíritas que produzia. Então a festa, além de ser uma celebração dos 50 anos da desencarnação dele, eram também um momento em que ele teria a possibilidade de escolher ir para planos mais altos. Segundo aquilo que a narrativa nos coloca, Bezerra teria recebido o convite para ascender na categoria dos mundos. Alcione, do livro Renúncia, também recebeu essa proposta para ir para outro lugar. Agora era a vez de Bezerra. É um fenômeno chamado migração individual, presente no livro A Gênese, capítulo 11, itens 35 e 37. Lá vocês vão achar que existe 2 tipos de migração: a migração individual e a migração coletiva. Migração individual, como o próprio nome diz, é individual. Ela é sempre para cima, sempre para mundos melhores. Ela é facultativa e não acontece durante as transições planetárias. Nas transições planetárias são suspensas. Quem tiver aqui espera, ajuda e já fica, porque já vai melhorar mesmo, já fica por aqui. Não precisa ir para depois voltar, já fica. Ajuda e fica. Vocês terem uma ideia, eu sou tão velho no movimento espírita, que na minha juventude a gente falava assim: eu tenho tanta vontade quando desencarnar ir para um local lindo e não voltar mais. Naquela época a gente falava de ir para não voltar. Agora o pessoal fala de ir, mas quer voltar. Eu demorei tanto tempo encarnado que já até mudou o objetivo da humanidade. Então Bezerra recebe o convite para promover uma migração individual. Já a migração coletiva, que todo mundo conhece, é aquela que em vez de individual é coletiva, em vez de ser para cima é para baixo, em vez de ser facultativa é compulsória, e em vez de ser fora é dentro das transições planetárias. Depois vocês olhem lá, livro A Gênese, capítulo 11, item 35 e 37. Pode pular o 36 que não tem. Então, muito bem. Bezerra recebeu essa oportunidade de ir para um local melhor, para ir ascender para um local que estava sendo concedido, que os espíritos que atuavam e capitaneados por Maria de Nazaré, nesse grande trabalho de socorro às criaturas, que ele tinha a chance agora de voltar para o mundo espiritual, estar lá, mas ir para um local mais elevado.
E ele diz: eu não quero. Enquanto existir no Brasil um coração que chore, alguém que lamente, um gemido de dor, alguém que precise de socorro, de ajuda, eu quero ficar. Eu quero ficar para ajudar. Não faço questão de ir. Se eu puder, eu rogo a Maria de Nazaré para que ela interceda, para que eu fique mais tempo. Foi uma surpresa para os presentes, porque todo mundo esperava que ele, evidentemente, aceitasse e fosse. Mas ele decidiu ficar. A reunião continua. E depois de alguns minutos, de uma escadaria de luz, uma adolescente, vestida com um vestido como se fosse de pérolas luminosas. Essa adolescente deveria ter aproximadamente uns 16 anos. E ela desce essa escadaria de luz, trazendo um objeto nas mãos. O objeto que ela traz, um pergaminho luminoso. Isso é 1950. O livro Memórias de um Suicida apareceria em 1955. Isso é 5 anos antes. Essa jovem traz um pergaminho luminoso nas mãos. E ela desce, abre o pergaminho e lê a decisão. A decisão era: autorizo o espírito Adolfo Bezerra de Menezes a permanecer por mais 50 anos, cuidando do Brasil, em virtude da sua própria decisão de assim ser. Aceito o seu pedido de permanência. Assinado, Maria de Nazaré. Ele tem verdadeiramente um contato direto com ela. Essa é a razão pela qual, quando nós abrimos a literatura de Manuel Filomeno de Miranda, a figura de Bezerra é tão presente no trabalho de socorro aos desencarnados. Por que Bezerra está tão vinculado às histórias de socorro a desencarnados? Observemos a obra de Manuel Filomeno, observemos quantas vezes processos desencarnatórios contam com a presença dele, de sua falange, dos espíritos em seu nome, que atuam no socorro daqueles que voltam para o mundo espiritual. Qual a razão de tudo isso? É porque Maria de Nazaré tem uma vinculação muito forte com o mundo espiritual. Segundo aquilo que a literatura espírita nos apresenta, ela tem uma vinculação estreita com os desencarnados. E por esse motivo é que quando ele atua vinculado ao coração de Maria, ele atua no socorro dos que estão desencarnados ou desencarnando, porque essa é a tarefa precípua que ela possui. Observemos que na própria oração que a cristandade consagrou como sendo a oração que nos conecta a Maria, nós temos no finalzinho dela uma frase que diz: rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Exatamente pelo fato de que, sim, é verdade, ela tem uma vinculação estreita com ele. Quem dera fosse só com ele. As notícias do mundo espiritual nos dizem que todos nós que aqui estamos temos,
que quando chegou o período da transição planetária, os servos de Maria visitaram as regiões mais escuras do mundo espiritual, carregando seu estandarte e convocando os espíritos que estariam dispostos a serem capazes de dar o seu compromisso e seu testemunho num período tão doloroso como que a Terra experimentaria. Almas mutiladas, almas profundamente comprometidas, espíritos com lesões em diversas áreas do perispírito, espíritos cegos, mancos, aleijados, surdos, portando as mais diversas moléstias, estendiam os braços para os cavaleiros que atravessavam as regiões de treva carregando o estandarte luminoso de Maria. E entre esses, muitos levantaram as mãos, oferecendo-se em compromisso para o trabalho de regeneração da humanidade. Mas como poderiam almas doentes servir ao propósito do bem? Elas precisariam de um médico para cuidar delas. Era necessário que alguém que tivesse misericórdia pelas criaturas, que não descansasse enquanto houvesse um gemido no Brasil, se predispusesse a socorrer a todas elas e a tutelar a todas no grande trabalho de reerguimento de suas almas. Assim, Bezerra de Menezes, o grande baluarte do movimento espírita, é o direcionador da vida de todos nós que aqui nos encontramos, porque ele se comprometeu junto a Maria de cuidar do Brasil, e nós fazemos parte desse compromisso. Ele socorreu as entidades na escuridão, e nós, certamente, fazemos parte desse numeroso grupo, que mesmo apesar de suas sequelas e de suas dores, hoje se apresenta para realizar o trabalho que podemos fazer na transformação de nós próprios no mundo em que vivemos. Por isso, num encontro como esse, em que nós lembramos de Maria dentro do movimento espírita, é inegável que Dr. Bezerra de Menezes não esteja presente entre nós para conferir o sucesso de sua obra em ver este salão lotado de todos aqueles que ele recolheu dentro das trevas. Uma boa tarde para todos nós.